personagem muito conhecido na Bíblia, que tem uma história marcante, a história do recomeço de Deus com a humanidade. E é comum, meus irmãos, nós passarmos por recomeços na nossa vida. É comum Deus sempre nos dar uma nova oportunidade. É comum o Senhor sempre proporcionar isso às nossas vidas com o intuito de que possamos ter um reencontro com Ele e um recomeço da nossa história. Eu gostaria de começar essa mensagem já falando para os irmãos não desperdiçar as estações que Deus proporciona na sua vida. Porque toda estação que você passa, toda situação, toda estação que você enfrenta tem um propósito de Deus nisso. Nada que você passa é vão. Nada que você passa é somente para você sofrer ou você se alegrar. Tudo existe um propósito de Deus. E nós precisamos aprender no meio dessas estações a quais nós passamos para entendermos o propósito de Deus na nossa vida. E é justamente através dessas estações que Deus transforma o nosso caráter e nos libera um destino. Esse homem, esse personagem que nós vamos conversar hoje, que é Noé, é um homem muito conhecido porque a história foi marcada através da vida dele. Deus decidiu fazer um recomeço através de um homem. Quem sabe você está aqui essa noite e Deus está decidindo fazer um recomeço através da sua vida. Quem sabe você está aqui essa noite e Deus está decidindo hoje, em nome de Jesus, declarar um recomeço sobre a sua família através da sua vida. Você não veio aqui em vão, o Senhor lhe trouxe aqui. Aleluia. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Verso de número 12. Deus observou a terra, viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então Deus declarou a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Verso número 15. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, e para a sua altura, 30 côvados. Verso de número 16. Farás um teto para a arca e os rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, diz o Senhor, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que extermine debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida, e tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te apresentamos hoje, Senhor, a sua palavra, que ela já é poderosa e eficaz por si só. Ela é capaz de transformar as nossas vidas. E Deus, essa noite, em nome de Jesus, como instrumento em suas mãos, eu me coloco à disposição do Senhor. Deus, essa noite, que o Senhor possa destravar corações aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor possa liberar, Pai do alto, uma palavra profética, que venha em confronto a cada coração e que gere vida e transformação. Deus, que cada coração que aqui está seja uma semente para receber da sua palavra, que gere frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Deus, em nome do Senhor,
Manifeste essa noite o teu querer e o teu realizar, para a glória do teu nome. Amém. E o tema da mensagem, meus irmãos, essa noite é: impossível, só até Deus dizer faça. Impossível até Deus dizer faça. Eu gostaria de começar convidando você a perguntar a alguém do seu lado. Pergunte assim: e se Deus te mandar fazer algo impossível? Pergunte aí para o seu irmão. E se Deus te mandar fazer algo impossível? Eu não sei se você já enfrentou, já passou por alguma situação de você fazer algo aos seus olhos impossível. Eu já. E é tão bom experimentar isso. Aos olhos humanos, na situação atual, fazer algo que era impossível, fazer aquilo acontecer é extraordinário. E através da vida desse homem chamado Noé, nós vamos aprender sobre um homem que se colocou à disposição da obra e do projeto impossível aos olhos humanos. Um homem assim como nós, falho, limitado, cheio de dependências, mas tinha um coração voltado para o Senhor. A palavra de Deus diz no verso de número 9, a história desse homem chamado Noé, que era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos. Deus enxergou dois atributos no coração de Noé: justiça e integridade. Se Deus olha hoje para o seu coração, o que ele tem enxergado? Com Noé, no meio de todos, ele enxergou integridade e justiça. Atributos esses que fizeram com que Deus tivesse misericórdia da humanidade. Porque o propósito de Deus, naquele período, foi destruir todos. O pecado cheirava mal às narinas do Senhor. O pecado, na verdade, ele cheira mal às narinas do Senhor. Mas o povo estava pervertido. O povo estava fazendo o que queria naquela época. E Deus decidiu fazer um recomeço através da vida desse homem. E nós lemos aqui que o propósito de Deus com Noé, aos olhos humanos, era uma história absurda. Era uma loucura. Olha o que Deus fala através da sua palavra. Deus olha um homem justo e íntegro e passa para ele uma missão impossível. Vamos concordar em nome de Jesus. É ou não é uma missão impossível? Construir uma arca. Uma arca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Era uma missão impossível. Deus passou as coordenadas para Noé. Falou de dois tipos de materiais que ele iria trabalhar. Madeira de cipestre era o primeiro material. E o segundo era o betume para revestir a arca. Deus deu o projeto, o tamanho e os materiais que Noé iria utilizar. A Bíblia não menciona se Noé era um carpinteiro. A Bíblia não menciona se Noé tinha habilidades para construir a arca. A Bíblia não menciona sobre isso. Mas eu tenho no meu íntimo a certeza de que Noé não era um carpinteiro. Que o propósito de Deus com Noé não é porque ele tinha habilidade, mas porque ele era justo e íntegro. Muitas das vezes o Senhor, na verdade o Senhor escolhe aqueles que não têm a certa capacidade. A grande verdade é que Deus não escolhe somente aqueles que têm as habilidades e os talentos. Porque se fosse assim, todo cantor que cantasse um louvor tocaria multidões pela sua voz e pelo seu talento. Todo palestrante que ministrasse algum versículo iria transformar multidões. Mas a verdade é que Deus não escolhe apenas os habilidosos e os talentosos. Deus escolhe aqueles que estão disponíveis a dizer um sim à sua obra e à sua missão. E eu tenho absoluta certeza que no meio de nós aqui está cheio de pessoas que talvez um dia não tivesse a habilidade certa, que talvez um dia não tinham o talento certo, mas Deus pegou a sua disposição e transformou em talento, em habilidade para a glória do seu nome. Eu tenho certeza que no nosso meio está cheio de pessoas assim, porque eu sou assim.
Eu não tinha a habilidade correta, eu não tinha todos os talentos que Deus talvez poderia escolher até outra pessoa que tivesse mais habilidade ou mais talento do que eu. Mas Deus decidiu me escolher. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, porque Deus também decidiu escolher você. No meio de tantos, você foi o escolhido. Que grande privilégio que você tem de ser um escolhido do Senhor. É um grande privilégio você ser um escolhido de Deus. Aos olhos humanos, a obra era impossível. Mas aos olhos de Deus, Deus estava vendo um coração disposto. Deus passou as coordenadas. E Deus também, meus irmãos, à luz da palavra nós lemos que Deus não deu um tempo para Noé construir a arca. Deus deu a orientação, o material que ele ia utilizar e a forma que ele ia fazer. Mas Deus não determinou um tempo. Mas a história diz que por 100 anos, Noé trabalhou na construção da arca. A história é tão louca, meus irmãos, de um jeito, que Noé estava construindo um barco em um local que nunca tinha chovido, em um local que não tinha nem água para que aquele barco pudesse flutuar. Imagina a loucura naquela época. Imagina aí agora comigo, Noé e a sua família, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, levando madeira aqui, ó, no ombro, em nome de Jesus, levando a madeira, levando lá o betume, os materiais, batendo com o martelo, serrando, e o pessoal passando e vendo aquela situação. Imagina aí comigo. Era uma loucura. Mas os projetos de Deus, meus irmãos, no início, não faz muito sentido. As missões impossíveis que Deus deposita para nós, no início, não faz muito sentido. Você leva a madeira de oliveira, de cipreste de um lado para o outro, você leva o betume de um lado para o outro, você leva o seu material, você passa dias e dias e dias fazendo aquele serviço, e as pessoas passando ao redor e dizendo: isso é uma loucura, Noé. O que você está fazendo é loucura aos olhos humanos. Mas aquele homem, ele foi perseverante à palavra do Senhor. Eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus é um Deus extravagante. Porque a missão da arca era muito grande para um homem fazer. Um homem e uma família fazer. Mas Deus, Ele não se importou com a quantidade de trabalhadores que ali estavam. Deus não levou em consideração isso. Deus levou em consideração o sim da obediência. Aleluia. Então, meus irmãos, estejamos preparados. Porque a qualquer momento pode chegar um projeto impossível de Deus nas suas mãos. Esteja preparado. Deus não escolhe qualquer tipo de pessoa. Deus, Ele enxerga o que tem dentro do coração. Primeira coisa que Deus ele enxerga para alguém que é chamado para uma missão impossível é o que existe por trás da sua alma, o que existe por trás do seu coração. Em Noé existia integridade e justiça. Eu volto a pergunta novamente para você: o que existe no seu coração? Se Deus olhar hoje do céu com um projeto para entregar para suas vidas, o que Deus está enxergando? Aleluia. A família de Noé foi escolhida para essa missão. Eram os únicos que acreditavam em Noé. No meio de toda aquela multidão, no meio de todas aquelas pessoas, a única pessoa que acreditava nele, as únicas, era a sua família. O que Deus mandou Noé fazer era uma loucura aos olhos humanos. Construir uma arca num lugar que nunca choveu, não havia onde essa arca flutuar, e colocar um casal de animal de toda a espécie dentro daquela arca. Era uma grande loucura. Tem alguma coisa que Deus poderia te pedir hoje e você diria um não? Dizer um não para Deus, meus irmãos, dói muito no nosso coração. Estava conversando com a Gleiciane hoje mais cedo sobre isso e comentando com ela que nós somos os únicos seres que temos a capacidade de dizer um não para Deus. O único ser racional que tem a capacidade de dizer um não. Deus, Ele ordena para o universo para.
Deus fala com o sol para. Deus fala com as estrelas, fala com toda a constelação, fala com animais, fala com água, tempestade, vento, todos obedecem. Mas Deus fala com você e comigo, e nós ainda insistimos em dizer um não. Porque Deus é educado, meus irmãos. Deus, ele não chega chutando a porta. Deus, ele lhe dá o projeto. Você quer essa missão impossível? Com Noé, Deus falou apenas uma vez. Ele passou 100 anos trabalhando, acreditando em uma grande loucura, fazendo todas as coordenadas que Deus tinha mandado para ele. Por 100 anos, uma única palavra. Mas é tão estranho no nosso tempo de hoje, que nós ficamos dependentes de palavras proféticas. Nós ficamos dependentes de profetas, ou até mesmo, entre aspas, profetadas. Ficamos dependentes, enquanto Deus já falou uma vez, e você ainda insiste em desobedecer. Se Deus já falou a segunda ou a terceira, meus irmãos, é porque está em desobediência. Para Noé, uma missão, uma coordenada foi o suficiente. Ele construiu o impossível para que o dia que a chuva chegasse, o propósito de Deus se cumprisse. Aleluia. Tem alguma coisa que Deus poderia te pedir hoje e você diria um não? Pense, guarde com você. E Deus, ele passou o material específico, a madeira específica, o revestimento específico, a medida específica. Deus não queria apenas algo grande. Ele queria algo do jeito dele. Deus não queria apenas um grande barco bonito. Deus queria algo que viesse cumprir o seu propósito. E com a arca foi assim. E todas as vezes, meus irmãos, aprendendo através desse texto da vida de Noé, que Deus quer falar com um ser humano, quer falar com uma pessoa, Deus usa duas coisas para nos ensinar. E isso eu queria aplicar com vocês essa noite em nome de Jesus. Quando Deus fala com você, Ele diz o que fazer e o como fazer. Deus diz o que fazer e como fazer. Com Noé, Deus disse o que ele teria que fazer. Era uma arca. E Deus disse para Noé como ele deveria fazer a arca. Quer discernir a voz do Senhor? Defina se Deus está mandando você fazer, o que você fazer e como você deve fazer. Nós caímos às vezes muito na tentação de acharmos que Deus, ele fala do nosso jeito. Nós caímos na tentação de acharmos que Deus, ele tem que cumprir algo ao nosso favor. A grande verdade é que Deus, ele tem projetos, sonhos e palavras e propósitos para a sua vida. Amém? Amém? Você crê que Deus tem projetos, planos e sonhos na sua vida? Amém? Deus tem isso liberado para você. Está disponível já. Mas nós caímos nesse engano. E achamos que Deus só vai liberar. Que Deus só vai deixar do céu para você. Vai mandar um anjo vir entregar o grande projeto nas suas mãos. O grande sonho nas suas mãos. Mas não é assim que funciona na história. Com Noé foi o que fazer e como fazer. Às vezes você tem um sonho de abrir um negócio. Ah, Deus me deu esse sonho. Você já pesquisou sobre o negócio? Você sabe como lidar com funcionários? Você sabe onde vai colocar esse negócio? Se a resposta for não para todos, não foi Deus que te deu esse sonho. É você. E está atribuindo a Deus. E se der errado, ainda vai colocar a culpa em Deus. Mas quando Deus, ele libera um sonho, um projeto, ele diz o que fazer e como fazer. Na arca foi assim. Você vai fazer a arca desse jeito, Noé. Vai ter esse comprimento, Noé. Vai ter essa largura. Noé não questionou. O nosso erro nesse tempo é que nós questionamos tudo. Colocamos à prova tudo. Também não é errado. Precisamos ser sensatos e prudentes em nome de Jesus. A palavra diz para nós julgarmos as profecias. Mas o que eu estou falando aqui é a respeito daquilo que o Senhor já tem liberado sobre nós. Muitas das crenças que nós temos, elas precisam ser ressignificadas. Precisam ser transformadas dentro do nosso coração. Noé, ele acreditou no propósito de Deus.
E nós achamos que muitas das vezes a recompensa que Deus tem para nós é conforme a recompensa que o homem tem para nós. A recompensa do homem, ela te proporciona 3 coisas: dinheiro, segurança e descanso. Quando um patrão quer recompensar um colaborador, ele faz isso. Dá um descanso, uma viagem de férias, dá uma segurança financeira. É a forma que o homem recompensa. Mas quando Deus ele quer recompensar um filho fiel, ele dá uma missão impossível. Ele dá um projeto impossível. Essa é a recompensa de Deus para os fiéis. Essa é a recompensa de Deus para aqueles que acreditam no seu propósito. Essa é a recompensa de Deus. Deus ele nos dá descanso, nos dá descanso. Deus nos proporciona segurança e proteção, nos proporciona segurança e proteção. O Senhor nos proporciona provisão, nos proporciona provisão. Mas nós achamos que o sim de Deus está somente nisso, enquanto o Senhor tem uma grande recompensa com um projeto impossível para te entregar. Aos olhos humanos, Noé era um louco. Aos olhos humanos, Noé não tinha capacidade. Aos olhos humanos, o que ele estava fazendo era uma perca de tempo. Quantas pessoas ao seu redor estão dizendo para você que o que você está fazendo é uma perca de tempo? Estão dizendo para você que é uma loucura o que você está fazendo. Deus está falando com pessoas essa noite aqui. Gostaria em nome de Jesus que os irmãos que fazem parte da intercessão estivessem intercedendo agora em nome de Jesus. Eu sinto assim uma atmosfera de Deus essa noite. Eu sinto assim uma palavra profética sendo liberada essa noite em nome de Jesus. Existem pessoas aqui que estão ouvindo esse tipo de falatório, esse tipo de zombaria, mas Deus, meus irmãos, está disposto a te entregar nas suas mãos essa noite, em nome de Jesus, esse projeto impossível, onde Deus vai dizer o que fazer e como fazer. O tempo, ele não está preocupado se vai acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 1 mês, em 10 dias, ou se vai passar 10 anos para isso acontecer. Deus não está preocupado com esse tempo. Deus está preocupado com a sua perseverança e a sua obediência durante esse tempo do cumprimento dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus não queria um barco bonito. Ele queria um barco eficiente. Nós nos preocupamos muitas vezes com o que está aí fora, com os enfeites, com as cores, o que deve ser, como. E Deus está preocupado com algo que existe dentro. Aleluia. No reino de Deus, meus irmãos, o que não existe, Deus cria. Aprenda isso. Aprenda isso. Mas como eu vou fazer? Da forma que eu vou fazer? Como é que isso vai acontecer? Se não existe, não se preocupa, Deus vai criar. Deus vai fazer aparecer. Ah, mas tem tão pouco nas minhas mãos. No reino de Deus o pouco se multiplica. No reino de Deus 5 pães na mão de um menino se torna padaria. Aleluia. Não se preocupe se não tem ou se tem pouco. Deus multiplica e faz aparecer. Esse é o Deus que nós acreditamos. A história não parou em Jesus, a história não parou nos apóstolos, a história está continuando através da sua vida. Você é um canal de Deus, um canal de milagres. Você é um canal que pode alcançar vidas dentro da sua casa e vidas ao redor da sua casa. Você é um canal de Deus. Aleluia. E nós vamos aprender essa noite com Noé 3 características importantes que existia nesse homem. No decorrer da palavra, nós entendemos que Deus deu uma missão de uma arca, deu a direção, o material que ia ser utilizado. Mas no decorrer da palavra, em outras passagens, falam que enquanto Noé estava construindo, Noé também estava anunciando a vinda do dilúvio. Noé não estava somente preocupado com a missão material de construir a arca. Noé também estava preocupado com aqueles que iam perecer quando o dilúvio viesse. É tão tal que Noé começava a pregar para eles.
Mas enquanto Noé estava pregando e construindo, ele estava sendo zombado. E nós aprendemos com Noé 3 características que existiam no coração desse homem. A primeira característica que existia em Noé: ele aprendeu a andar com as pessoas certas. Noé, ele entendeu que a missão não era para todo mundo. Ele aprendeu da pior forma: 100 anos batendo martelo, 100 anos fazendo as medidas do tamanho certo, sem questionar. Eu imagino Noé, meus irmãos, construindo aquela arca e chegando assim uns carpinteiros, sabe? Sabe aquelas pessoas que entendem realmente? Rapaz, para que tu vai fazer 3 metros de... para que tu vai fazer 3 compartimentos? Não faz de 3 compartimentos não, rapaz. Faz só em 2. Rapaz, esse tipo de madeira que você está utilizando aqui não vai dar certo. Olha, esse tipo de revestimento que você está utilizando também não combina muito, pode utilizar isso aqui. Eu imagino Noé passando por isso. Os especialistas da época, do que entendiam de construção, explicando para Noé como fazer. Mas em nenhum momento Noé decidiu fazer do seu jeito ou do jeito de outra pessoa. Ele permaneceu na palavra. Nós aprendemos que Noé escolheu e aprendeu da pior forma que ele precisava andar com as pessoas certas. E as pessoas certas que andavam com Noé era a sua família, os seus filhos, que participaram dessa grande missão. Algumas pessoas vão sair da sua vida e você tem que aprender a encerrar círculos. Nós falamos há 2 ou 3 semanas atrás, eu não estou me recordando, sobre alianças. E você precisa aprender que nem todos vão estar na arca. Nem todos vão entrar dentro dessa arca. Pessoas zombavam de Noé enquanto ele pregava. Quem zombou não entrou na arca. E que bom, meus irmãos, que a palavra diz que quem fechou a porta da arca foi Deus. Eu entendi o propósito de Deus fechar a porta da arca. Eu gostaria que você aprendesse isso essa noite em nome de Jesus. Sabe por que Deus fechou a porta da arca? Porque se Deus tivesse dado a porta para Noé fechar, talvez ele teria deixado alguns entrar. Talvez Noé ia se compadecer. Mas ele é até legal. Ele zombava de mim, mas era até legal. Vem para dentro da arca, vem. Ele não acreditava muito no que eu carrego, no meu chamado, naquilo que eu tenho em Deus. Mas entra aí, vai, tá legal. Mas sempre lançou palavras contrárias sobre mim, sempre tramou contra mim. Mas é legal, entra aqui dentro da arca. Se Noé tivesse o controle da arca, ele tinha feito isso. Mas que bom, meus irmãos, que os propósitos de Deus se cumprem. E a porta da arca fechou. Todos aqueles homens que estavam lá fora pereceram. Talvez eu fico até imaginando eles batendo lá na arca, desesperados. Não era verdade, Noé. O que você estava falando, Noé? Eu acredito agora. Agora você acredita, né? Quando eu estava construindo. Meus irmãos, isso aqui, não estou falando sobre algo egocêntrico. Eu não estou falando para você ser o ponto seletivo de eu vou escolher quem vai andar comigo, quem... Não leve isso para o coração e não endureça seu coração sobre isso. Isso é cristocêntrico também. Porque o próprio Jesus, ele falou isso para os discípulos. Enquanto Jesus estava pregando uma mensagem dura serviço ali para as multidões, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, essa palavra tá dura demais. Tem como você maneirar um pouco não? As pessoas estão indo embora. E Jesus olha para eles: vocês querem ir também? E eles olham para Jesus: para onde nós iremos, se só você tem as palavras de vida eterna? Mesmo em meio de uma mensagem dura, em uma passagem, Pedro está dizendo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E na mesma passagem, Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, acho que essa cruz não é para você. Acho que você não deveria ir para a cruz, você vai ser livre disso. E Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Os mesmos discípulos
que fizeram milagres e maravilhas, caminharam com Jesus. Não é algo egocêntrico, ser seletivo ao ponto de somente essas pessoas vão caminhar comigo. Mas entenda que à luz da palavra do Senhor, existem pessoas que têm que encerrar os ciclos e têm que sair fora da sua vida. O problema é que nós somos bonzinhos demais. Passamos a mão demais. Enquanto Deus já está falando para você, sai fora daí. Não caminha mais, não anda mais. Não queira mais na sua casa. Ah, porque isso está acontecendo na minha casa? Porque aqui está acontecendo? Olha quem você está colocando dentro. Vigie o seu coração, meus irmãos. O Senhor está dando uma palavra pontual para nossas vidas essa noite. Amém? Amém? Você não precisa provar para ninguém aquilo que você carrega de Deus. Você não precisa provar para ninguém o quão grande é o propósito que Deus tem na sua vida. Você não precisa provar para ninguém o tamanho do projeto que Deus te confiou. Sabe por quê? Porque um dia a chuva vai provar isso. No dia do dilúvio, quando começou a acontecer, imagina aí eles batendo na portinha lá, querendo entrar dentro da arca. Só acreditaram quando a chuva começou de fato a cair. O que vai validar o seu ministério, o que vai validar o propósito, o projeto, o plano que Deus confiou na sua vida, é no dia que a chuva cair. Porque a chuva vai cair para todos. E a chuva vai validar. Com Noé foi assim. O que validou o ministério de Noé foi a chuva. Enquanto todos estavam desacreditando, Noé ele perseverou. E o Senhor está nos ensinando hoje sobre isso. A chuva vai validar a tua vida, o teu ministério e a tua fé. Amém? Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos com Noé essa noite. Ele estava no lugar certo. Olha para alguém que está do seu lado. Diga assim, ó. Você está no lugar certo? Vamos lá, pessoal, vibrante. Você está no lugar certo. Com as pessoas certas. No momento certo. Aleluia. Bem Lagoa em Alphaville, né? Mas se encaixou perfeitamente nos 3 pontos de Noé. O segundo ponto, ele estava no lugar certo. Antes da tempestade, Noé era um louco. Antes da tempestade, a arca era uma loucura. Mas Noé ele perseverou no lugar certo. Quando a chuva caiu, quando a tempestade veio, a arca passou de ser loucura para ser um ambiente mais seguro. Talvez o que para muitos hoje olham para a sua vida, acham que até mesmo você vindo para um culto como esse é uma grande loucura que você está fazendo. Mas aqui é o lugar mais seguro que você pode estar. No centro da vontade, no centro da presença de Deus, é o ambiente mais seguro que você pode estar. Aleluia. Entenda essa noite que os projetos de Deus, eles não afundam. O que Deus prometeu para você, meus irmãos, pode ter certeza, vai acontecer. Vai acontecer. Deus não é menino para te prometer um projeto fracassado. Deus não é menino para te prometer um projeto que vai te envergonhar. Se Deus falou, se Deus deu a coordenada, como fazer e o que fazer, pode ter certeza, pode esperar, vai acontecer. Quantos creem nisso em nome de Jesus essa noite? Levanta tuas mãos essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus falou com você o que fazer e como fazer, pode ter certeza, Ele vai cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E para nós encerrarmos, caminharmos para o fim, parece que está acabando. Ainda é isso, ainda. Terceiro ponto que nós aprendemos com Noé é que ele fez do jeito certo. Ele sabia com quem ele andava, ele sabia o lugar que ele deveria estar,
e ele fez do jeito certo. Fez com as instruções corretas. Noé, em nenhum momento, ele fez aquilo que ele achava. Noé, em nenhum momento, diferenciou o tamanho, as medidas. Em nenhum momento, ele utilizou um material diferente. Noé não fez do jeito que ele achava melhor. O problema é que muitas das vezes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Deus fala de um jeito para você, libera a palavra de um jeito, ensina como você fazer, e você ainda insiste em fazer diferente. Eu acho que dessa maneira, se eu fizer, vai ficar melhor. Se o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, e está nos ensinando, está passando as coordenadas, está mostrando uma visão, você ainda insiste em fazer diferente daquilo que Deus está fazendo, está liberando. Com Noé foi assim. Ele perseverou na palavra. Não se baseie em suas emoções. Elas são passageiras. O arrepio vai passar. Aquele batimento assim no coração vai passar. Não se baseie pelas suas emoções. Ah, estou sentindo aqui. Que sentimento é esse? Está sentindo o quê? Porque sentir a gente sente tudo, né? Tristeza, alegria, arrepio. Até uma batida diferente da bateria pode causar um arrepio em você. Até uma nota diferente no violão pode causar um arrepio em você. Não se baseie pelas suas emoções. O Senhor está falando com pessoas essa noite. Não se baseie nas suas emoções. São passageiras. Suas emoções não vão sustentar. Se você não tiver uma palavra, meu irmão, me perdoe. Você não vai conseguir ficar firme. E a palavra que eu estou falando não é uma palavra de um profeta, algo sobrenatural acontecendo. Não. A palavra que eu estou falando é o que diz aqui, ó. É o que diz aqui, ó. É o que diz nessa palavra. A maior profecia de todos os tempos está aqui, ó. Você carrega ela nas suas mãos. Se você não tiver isso guardado no seu coração, me perdoe, meus irmãos. A emoção não vai sustentar. Noé entendeu isso. As emoções não sustentavam o coração de Noé. Se Noé durante 100 anos estivesse baseando por emoções, no primeiro mês ele teria desistido. Porque carregar aquela madeira pesada não tinha lógica. Não tinha lógica. Aleluia. Deus deu as medidas, o tipo da madeira, o revestimento adequado. Ou é do meu jeito, ou eu não quero. Ou é do jeito de Deus, meus irmãos, ou não vai acontecer. Não queira colocar um jeitinho brasileiro nas coisas. O brasileiro é artista nisso, né? De fazer do seu jeitinho. De ter um jeitinho para tudo. Deus está falando com pessoas essa noite aqui. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Enquanto você se basear pelas suas forças, pelas suas estratégias, pelas suas maneiras de fazer, vai continuar dando errado. Só quando você se posicionar e entender da maneira que eu estou falando para você, é que de fato vai se cumprir. Deus está ministrando em pessoas aqui essa noite, em nome de Jesus. E tem várias coisas, meus irmãos, que você pode começar de um jeito, até do jeito que Deus falou, e pode terminar de outro jeito. Quer um exemplo? Casou na presença de Deus, mas se continuar o casamento do teu jeito, do jeito que você quer, vai afundar. Vai afundar. Começou um negócio, começou até do jeito que Deus queria, e no meio do percurso começou a fazer diferente. Vai afundar. Pode até começar certo, e no final pode dar tudo errado. Ou pode até começar errado e no final dar tudo certo. Talvez no começo você começou a fazer certo e no meio fez algo, um ajuste e começou a dar errado. Ou talvez você até começou errado, mas Deus está te dando a oportunidade hoje, através dessa palavra, para você ajustar o que está errado.
ajustar o que está fora do lugar, ajustar as pessoas que você está andando, fazendo suas alianças, ajustar os ambientes que você está convivendo, as pessoas que você tem ouvido e ajustar o propósito e as instruções que Deus entregou para você. Deus está te dando a oportunidade hoje. Coloque as coisas no lugar. Coloque as coisas no lugar. Não faça do seu jeito. A arca não era para ser bonita. A arca era para ser eficiente. Deus não quer somente enfeites. Deus está falando com pessoas essa noite aqui. Volte à essência. Volte à essência. Deus não está preocupado somente com o que está fora. Deus está preocupado com o que existe dentro aí. A palavra que Noé recebeu de Deus foi: coloque o betume, que é o piche, né? Tipo de asfalto de hoje. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Coloque o revestimento por dentro e por fora. Deus não falou: coloque o revestimento somente por fora, Noé. Faça desse jeito, Noé. Não. Deus preocupou com Noé o que estava dentro com o que estava fora. Deus está falando com você essa noite. Deus está olhando para o seu coração. Coloque o revestimento dentro primeiro, para depois colocar o que está fora. O problema é que hoje na nossa geração nós queremos apenas externar o que está fora. Queremos apenas ter a oportunidade de aparecer, de colocar o que nós temos na mesa. Enquanto Deus está falando: meu filho, enquanto você não tratar o que tem dentro, eu não vou fazer fora. Quebramos a cara porque fazemos do nosso jeito. O Senhor criou os seres humanos, nós, a sua imagem e a sua semelhança. O problema é que nós criamos um Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós achamos que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. O que Ele já tinha de dívida, Ele pagou na cruz, entregando o seu Filho, por amor a mim e amor a você. A dívida já foi paga na cruz. E através do sacrifício na cruz, o Senhor já liberou toda a palavra de bênçãos. O Senhor já liberou todo o projeto, já existe tudo no mundo espiritual. Falta só você ter uma maturidade, um posicionamento para você acessar. Deus não entrega grandes projetos a meninos. Seria irresponsabilidade de Deus. Se Deus entregou é porque Ele confia em você. Comece do jeito certo. Persevere do jeito certo. E no final vai dar tudo certo. Olha aí. Pegou, né, Dudu? Ficou legal. Só um quebra-gelo, viu, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Nós aprendemos hoje, através da vida de Noé, 3 pontos importantes: pessoas certas, ambientes certos e instruções certas. Mas algo interessante que eu vejo aqui na palavra, se você olhar a palavra de Deus, do capítulo 6, capítulo 7, capítulo número 8, até o capítulo número 9, falando da história de Noé, eu não vi nenhuma instrução de Deus a respeito de algo interessante que um barco necessita ter. Sabe que um barco ele precisa de um leme ou um volante, propriamente dito. Deus não mandou Noé construir um leme nem um volante. Deus só mandou ele construir a arca. Deus está ministrando hoje nos nossos corações. Não precisa do volante, não precisa do leme, não se preocupa com a direção para onde o Senhor vai te mandar. Só esteja no lugar certo, só esteja com as pessoas certas, só obedeça às instruções certas, porque o Senhor sabe o lugar que Ele vai te colocar. Tira esse controle das tuas mãos. Para de ser
tão resistente em querer segurar o volante da tua vida, porque você não governa nada na sua vida se não for o Senhor governando o seu dia, governando os seus passos. Você não iria para lugar nenhum. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe até os fios de cabelo que existem na sua cabeça, todos contados. Conhece o seu íntimo. Ele sabe o dia que você nasceu e o dia que você vai se encontrar com Ele. Porque quem governa nossas vidas não somos nós, mas a nossa insistência humana quer tomar o controle. Peraí, Deus, peraí. Pode deixar que nessa curva aqui eu cuido. Deus, não, peraí. Pode deixar que esse destino aqui eu sei melhor. Eu tenho um caminho melhor, Deus. Eu tenho um atalho aqui que eu consigo chegar mais rápido, Deus. Aleluia. Chega lá, se Deus liberou o caminho, liberou o destino, confia. Não queira pegar atalhos. O atalho vai acabar destruindo a sua vida. Você vai ver grandes homens de Deus, grandes heróis da fé, que por um momento desistiram da palavra, desistiram da direção e decidiram pegar um atalho. Você vê esses grandes homens de Deus caindo e perecendo. E a história não mudou muito. Até hoje continua sendo assim. Aleluia. Tem alguém comigo aí? Aleluia. Alguém feliz? Vamos finalizar em nome de Jesus. E para finalizar, meus irmãos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8 de Gênesis. A palavra diz assim: Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Capítulo de número 8, esse verso número 1. Deus está falando aqui, lembrou-se de Noé, que o propósito de destruir toda a humanidade já tinha se cumprido. Mas quase, né? A verdade é que Deus nunca esquece dos seus escolhidos. Deus nunca esquece dos seus filhos. Deus nunca esquece dos projetos que confiou na sua mão. Deus não deixou arquivado, não deixou esquecido, não jogou no lago do esquecimento. A única coisa que Deus se esquece é dos seus pecados que você se arrependeu. Essa é a única coisa que Deus esquece. Mas do que Ele confiou a você, pode ter certeza, é só questão de dias. Mas a palavra diz, lembrou-se Deus de Noé. E tem uns versos seguintes que Deus dá umas instruções para Noé. Lembra que lá no começo, na instrução da arca, Deus pediu para fazer alguns côvados a mais, para que tivesse uma pequena janela, uma abertura lá no topo da arca. Pronto. Foi utilizada essa brecha, essa janela que ele colocou lá no topo da arca nesse momento. Quando as águas começaram a baixar, Noé, ele manda um corvo primeiro. O corvo só fica sobrevoando sobre a arca, diz a palavra. Depois Noé, ele manda uma pomba. A pomba começa, ela vai, fica rodeando sobre a arca, depois volta. 7 dias depois, a palavra diz que Noé manda novamente aquele mesmo animal. Ele foi. Dessa vez ele voltou com um galinho de oliveira. 7 dias depois, Noé manda novamente a pomba. E ela vai e já não volta mais. Aí ele olha para a família. Chegou a hora de descer. Chegou a hora de abrir a porta. O Senhor já nos colocou no lugar do seu destino. O Senhor já nos colocou no lugar seguro. Deus está falando essa noite novamente com nossos corações. Vai chegar o tempo da construção. Vai chegar o tempo que você vai trabalhar na construção da arca. Mas vai chegar o dia que você vai precisar abrir mão desse lugar. É coragem para começar e coragem também para sair. Nós precisamos ter um coração tão corajoso para acreditar no propósito de Deus e no plano de Deus, mas um coração também tão corajoso a disposto a estar na nossa mão, ao ponto das nossas mãos estarem assim. Nós não devemos pegar aquilo que Deus depositou
e apertar e fazer assim. O que Deus depositou na sua mão está assim. Deve estar assim. Porque a qualquer momento, Deus vai falar para você encerrar. Tá bom, meu filho. Chegou o tempo, construiu 100 anos, a arca está feita, cumpriu o seu propósito. Abre as portas. O lugar é seguro, o lugar é bom. Talvez você até se acostumou com esse lugar aí. Mas Deus está falando, em nome de Jesus, sai. E a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi levantar um altar. Ele levantou um altar de adoração a Deus. Aleluia. Que possamos levantar nas nossas casas um altar de adoração ao Senhor. Que possamos levantar nas nossas vidas um altar de adoração ao Senhor. Quando encerrar, quando for a hora de sair, quando for a hora do cumprimento, levante um altar ao Senhor. Noé hoje nos ensina sobre isso. Noé nos ensina que um homem obediente pode fazer grandes proezas com Deus. A sua obediência ao Senhor, isso não é meritocrático, isso é palavra de Deus. Isso é graça de Deus. Não é pelo seu mérito, não é somente porque você é muito obediente, mas porque o Senhor enxerga uma disposição no seu coração.